Uma ótima tarde a todos. Está no ar a terceira edição do Agricultura BR desta terça-feira, 28 de maio. Nesta edição, nós vamos falar sobre os prêmios para a soja no Brasil, abrindo uma grande oportunidade de negócios para os produtores travarem até a nova safra. E vamos falar também do algodão. O algodão que tem ali uma expectativa de se tornar o Brasil o maior player do mercado internacional, o maior produtor e exportador do produto. Começa o programa falando a respeito do PIB, o Produto Interno Bruto no estado de São Paulo, que apresentou crescimento graças à agropecuária. É o que nos conta o repórter Gustavo D'Angelo. Em março, o PIB paulista cresceu 2,3% em relação ao mês anterior, de acordo com a Fundação SEAD. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que aumentou em torno de 1%, seguida pela indústria, com 0,8%, e pelo setor de serviços, com 0,4%. No acumulado do ano, o PIB paulista registrou um aumento de quase 2% comparado ao mesmo período de 2023, apresentando variações positivas em todos os setores: agropecuária, serviços e indústria. Além disso, na comparação com os 12 meses anteriores, o PIB de São Paulo teve um avanço de 0,7%. Em março, também houve a criação de 77 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em todo o estado. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Nós temos informações importantes a respeito de como que esse mercado vai se organizando aqui no Brasil, já que os prêmios nos portos vão deixando o produto brasileiro cada vez mais interessante, mais competitivo, melhorando comercialização e elevando o preço pago aqui para o produtor. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar ao vivo agora com Vlamir Brandalize, que participa pela internet aqui conosco. Brandalize, sempre um prazer conversar contigo. E temos um momento que nesta safra, talvez quem vendeu com antecipação, não foi tanta gente assim, a safra 23-24 teve um momento melhor, é lógico, mas desde quando a safra começou, talvez a gente esteja no melhor momento de precificação de soja no Brasil. Como que você define este cenário com os prêmios, com dólar e uma soja em Chicago acima de 12 dólares, aparentemente consolidando esse valor? Brandalize, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Mas o mercado da semana passada, Fabiano, ele foi o melhor semana do ano, né? Então as cotações foram as melhores, os níveis atingiram os patamares mais altos para o produtor, nos portos. E o mês de maio vai avançando agora para o final com um bom volume de negócio. Nós estávamos com a comercialização bastante atrasada até abril, mas maio recuperou. O produtor veio aproveitando, né, as altas. Semana passada foi uma semana de muitos negócios e hoje nós podemos apontar aí que nós estamos com mais ou menos 90 milhões de toneladas da safra negociada. Isso dá mais ou menos uns 61%. Já se aproxima da média que seria para esse final de maio, aí na faixa de uns 65% negociados. Então, tivemos um mês de maio bem forte, as cotações melhoraram e o produtor aproveitou, né, Fabiano? Houve muitos negócios nas últimas 2-3 semanas aí. O mercado da soja andou em ritmo acelerado. E, Brandalize, esse ritmo acelerado, como que ele tem impactado o produtor rural em relação ao destravamento de vendas? Esse produtor está realmente disposto a vender mais? E como que a gente pode enxergar isso já em junho, por exemplo, julho e os próximos meses, em relação a embarques de soja? Os embarques de soja, de acordo com o line-up, continuam muito interessantes, né? Acima de 14 milhões de expectativa para maio, para junho ainda está se formando, mas tendo ali uma expectativa interessante de exportação de soja. Fabiano, esse ano nós tivemos um ano atípico, né? Porque a colheita da soja ela começou lá no mês de dezembro, né? Devido à seca e a soja acabou morrendo mais cedo, né? Então, tivemos colheita em dezembro, tivemos colheita em janeiro, fatos que não é muito normal, né? Normalmente as colheitas vêm no final de janeiro e principalmente depois de fevereiro. Esse ano, em função do clima, nós tivemos uma antecipação da safra, muita perda nas áreas precoces, principalmente do centro-oeste,
e ainda está colhendo a safra, ainda não fechou totalmente a colheita, né? Ainda tem lavouras gaúchas em colheita. Então nós tivemos embarques fortes de janeiro, fevereiro, março, todos os meses vieram fortes. Maio deve fechar com um número também bem forte, provavelmente acima de 14 milhões de toneladas, que nem você citou. E no acumulado do ano, de janeiro até agora, nós estamos com um recorde histórico. Então, isso vai acontecer. Provavelmente a partir de junho já comece o ritmo a ficar um pouco menor, e julho em diante nós vamos ter menos soja para exportar. Isso é típico porque a safra desse ano é bem menor do que era do ano passado e é menor do que era a expectativa. Então, no segundo semestre desse ano, nós vamos ter mais presença do exportador em cima de milho e talvez até isso com um prêmio melhorado, né, para frente, né, porque o comprador quer soja. E nós temos menos desse ano, a safra é menor. Esse ambiente ele se tornou melhor, mais positivo, né? Nós começamos a ter prêmios positivos aí já desde o começo de maio, e agora os prêmios desse restante de ano são positivos. Isso é um fato importante para o produtor, né? Que estimula. É por isso que nós chegamos a ter a semana passada a posição de soja nos portos. No melhor momento, a soja de agosto, com pagamento no começo de setembro, chegou a andar até a 145 nos portos. Hoje o mercado já abriu mais calmo, mesmo que não tem Chicago. Hoje tem indicativo de comprador nos portos, mas ele está protegido, ele quer uma posição de conforto. Hoje, a posição aí que tem julho, por exemplo, na semana passada, pagou até 143. Hoje o comprador fala em 140. O que ele está se precavendo, porque amanhã sai o relatório de uso de plantio americano, e agora se espera que o plantio avance, né? Então, e o clima nos Estados Unidos esse ano aí, com exceção do excesso de chuvas em alguns momentos, ele está dentro da normalidade, não tem falta de umidade. Isso pode pesar nas próximas semanas e o mercado acabar se acomodando, né, Fabiano? Porque a safra americana começou a plantar mais cedo, ela vem com plantio aí próximo do normal, e isso vai pesar nas próximas semanas aí, porque agora a safra brasileira já está praticamente colhida, o mercado já sabe disso. Avança a colheita na Argentina também, que já também não tem muito para colher, né? Então, safra vai se definindo na América do Sul e isso dá tranquilidade ao comprador, né? Sabe-se que tem soja no mercado global, não há falta de soja. Isso também seja um fator aí que vai acabar limitando um pouco uma corrida altista da soja nas próximas semanas, né? Semana passada a soja, em resumo, ela teve um apoio grande do trigo, né? O trigo acabou avançando forte devido aos problemas que a Rússia está enfrentando com o clima e perda de potencial produtivo, né? Vai ter menos trigo para exportar. Isso deu lastro aí para avanço do milho, da soja e do próprio trigo que está em cotações altas, né? Então, o ambiente da soja melhorou, que necessitou. Estamos acima dos $12 em todas as posições. O mercado poderia estar abaixo, mas aparentemente agora ele já gastou o que tinha de argumento positivo e ele vai precisar de fatores novos aí para conseguir evoluir um pouco mais. Em princípio, ele pode até cair um pouco devido a um plantio americano que vai ter maior importância de agora em diante, né? E, Brandalize, e agora falando sobre esse produtor brasileiro de soja, né? Enquanto a gente conversava, o pessoal vai conversando com a gente também, tem pessoal de revenda falando a respeito de eventos, já falando em relação a barter, em relação a alguns investimentos, e a gente tem acompanhado o fator de prêmio no porto e talvez seja interessante para o produtor uma trava em relação à safra 24 e 25 também, pensando nesses custos de produção. O que você acredita que, na prática, neste momento, é interessante? A troca, o barter, começar a pensar também numa venda da próxima safra? Como é que você tem enxergado este momento que, segundo o Departamento de Agricultura norte-americano, vai ter uma safra 24 e 25 com uma produção acima de 400 milhões de toneladas? Olha, Fabiano, nós estamos num momento muito interessante até a relação de troca, né? A relação de troca de insumos pela soja, hoje ela está no melhor momento desde 2017. Se a gente pegar o pacote de insumos aí para o produtor, ele melhorou bastante aí nas últimas semanas. Então, está muito interessante para o produtor. Dá para ver que nos últimos dias aí os negócios fluíram muito aí do produtor, tanto de venda de soja como
a troca e compra de pacotes de insumos para a nova safra. Eu estava na Agro Brasília na semana passada toda, e eu senti lá que o ritmo dos negócios acelerou. O produtor agora vendo que os insumos chegaram em patamares melhores aí em relação ao valor da soja, ele acabou fazendo muitos negócios. Então está no momento que o produtor tem que pensar que o ano que vem pode ter uma super safra mundial, e aí as cotações caem abaixo de $12. Por isso que é importante o produtor fazer seus insumos e, se possível, fazer uma trava, né? Uma trava via papel, não, via bolsa, para aproveitar níveis acima de 12,20, 12,30, chegando perto de 12,5, aí o melhor momento que teve na semana passada, para ele ir garantindo pelo menos uma faixa de valores aí que ele não precise vender, principalmente no pico da oferta ali, que vai ser no mês de março e abril, né? Então esses 2 meses, em condições normais brasileiras, é bem provável que nós vamos ter pico de colheita, pico de oferta, pico de porto com navios, e aí poderemos até prêmios bastante negativos nos portos, porque os portos continuam os mesmos e o estrangulamento vai acontecer. Esse novo ano, provavelmente, nós não vamos ter colheita de soja em dezembro, no começo de janeiro, os embarques vão se concentrar no período normal, que é ali a partir de março em diante. Então, a recomendação é o produtor se proteger de parte via maneira de troca, o barter, ou contratos futuros de opções, mas não deixar para ter que vender na boca da colheita, que é possível que as cotações sejam bastante pressionadas lá no mês de março e abril, e é os momentos mais críticos que a gente vê do ano, né, Fabiano? Esse ano de 2024, nosso período mais crítico, muito provavelmente foi fevereiro, né? Quando a gente olha a linha das cotações, elas descem ali em fevereiro de uma maneira muito expressiva, muito forte. E, Brandalize, tendo essa experiência de 2024, né? O produtor teve um momento lá em que ele antecipou a soja alguns anos atrás, poucos anos, 3, 4 anos, antecipou a venda, vendeu antes, vendeu bem, porque travou uma boa margem, mas o preço subiu ainda mais 2 vezes seguidas, e aí ele veio para 2024 com essa disposição de não vender e acabou perdendo o melhor preço da soja dessa safra. Ele foi antes da abertura de semeadura na maior parte dos estados brasileiros. Pensando num cenário em que ele teve esse aprendizado, teve essa situação em 2024, nós devemos ver uma venda antecipada, travas com maior volume na safra 2024-2025, que deve ser tão complicada do ponto de vista comercial quanto a safra atual, Brandalize? Olha, Fabiano, eu vejo que o produtor ele vai fazer um volume talvez melhor do que fez o ano passado, mas acredito que ele não vai fazer volumes dentro de uma média histórica, que seria aí algo perto de uns 25% da safra negociada antes do plantio, né, que seria o normal daí se a gente voltar alguns anos atrás. Eu acredito aí que o pessoal hoje está aí com as negociações ainda abaixo de 8% a nível nacional da safra nova. É bem fraco o movimento, mas ele já está um pouquinho melhor que o ano passado, né? O ano passado o produtor estava muito receoso, né? E nesse final de maio, se comparado, o ano passado o produtor tinha negociado menos de 5%. Então ele está melhor, mas ele está muito abaixo do que seria o normal, né? O normal hoje é no mínimo uns 15% da safra negociada antecipada, que é aquele grão que você vai fazer a troca dele simplesmente pelos insumos, ou vai fazer a fixação dele para garantir pagamentos aí de custeio, de empréstimos, de insumos aí na colheita. Mas esse ano ainda estamos aí um pouco melhor que o ano passado, mas bem abaixo da média. E esse é o alerta que a gente coloca, o produtor não deixar para ter que vender nos momentos mais críticos que devem acontecer ali no mês de março, abril, que são os meses de maior oferta em ano, que a gente tem laninha e época de chuvas regulares, que o plantio se dá lá por outubro, começo de novembro, e a colheita daí vem lá no mês de fevereiro até o começo de março, ao contrário desse último ano que nós tivemos a seca e a soja morreu antes, né? E daí teve muita oferta de soja colhida desde dezembro e janeiro, e aí a cotação chegou ao fundo do poço em fevereiro, porque daí em fevereiro nós já estávamos com a colheita andando a todo vapor, porque a soja sofreu com a seca e ela acabou encerrando o ciclo mais cedo, né?
Agora, nesse ano, tudo indica que será um clima mais regular por causa da laninha que está começando, e principalmente os estados centrais, né? Mato Grosso, que vai ter um peso grande, né? Provavelmente Mato Grosso volta para uma safra aí na casa das 50 milhões de toneladas, frente aí às 35, 37 que colheu nesse ano. Então, é safra cheia sendo esperado Mato Grosso, provavelmente Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, nesses 3 estados aí do Centro-Oeste, nós vamos ver um peso provável de umas 20 milhões de toneladas de soja a mais do que a gente colheu esse ano. Isso que o produtor tem que levar em consideração para começar a se proteger antes, né? Para não deixar para vender na hora que todo mundo vai precisar de caixa, que é o mês de abril, todo mundo precisa de caixa para pagar dívidas. E nessa hora aí o produtor já tem que estar protegido com venda antecipada ou com contrato, né, de opção, para não precisar estar correndo atrás de vendas, né? Soja Chicago é o que a gente traz em destaque agora, fechamento do mercado. Hoje um dia de queda, um dia que o mercado em Chicago voltou de um final de semana prolongado por conta do feriado do Memorial Day, nesta última segunda-feira. A madrugada apresentava um cenário de altas fortes para o trigo por conta dos riscos de produção da Rússia, que é o maior player do mercado internacional deste cereal. Essa situação de alta para o trigo, ela arrefeceu durante o dia de hoje e hoje nós tivemos farelo de soja recuando fortemente e soja caindo também. Farelo de soja fechou com quedas próximas a 3% e o fechamento da soja você confere comigo agora com julho a $12,29 mais 5 bushel, queda de 1,48%. Agosto, $12,29 bushel, queda de 1,28%. Setembro, queda de 1%, $12,12 mais 5. Novembro, $12,10 mais 5 bushel, queda de 0,73%. São os números que eu destaco com soja na Bolsa de Chicago. Veja comigo como é que está agora o dólar aqui no Brasil. O dólar vem com ligeira queda, mas permanece acima de R$ 5,15. Dólar a R$ 5,16, a queda é momentânea de 0,23%. São os números que eu destaco para dólar e para soja. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Diante do desastre causado pelas enchentes no estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo tem mobilizado a produção rural e as pessoas que estão envolvidas no agronegócio paulista para contribuírem com as pessoas afetadas no Rio Grande do Sul. É o que nós vamos conferir na reportagem de Gustavo D'Angelo. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, com apoio das suas coordenadorias, institutos de pesquisa e entidades do setor, está mobilizando todo o agro paulista para ajudar as comunidades rurais e urbanas no Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes. Na fase emergencial, foram arrecadados 200 mil litros de água e 700 toneladas de mantimentos, incluindo alimentos, remédios e utensílios. A próxima fase foca no apoio técnico aos produtores rurais e entidades do agro gaúcho, com o envio de cerca de 100 profissionais para auxiliar nas áreas atingidas. Além disso, incluem suporte tecnológico e a promoção de leilões para arrecadar fundos para a reconstrução do estado. A iniciativa visa promover o bem-estar e a segurança alimentar das populações afetadas com esforços para recompor o setor agrícola local. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E com o aumento de 16% na produção desta safra, o Brasil encaminha-se para ser o maior produtor de algodão do mundo. Nós vamos ver agora o entendimento de um especialista no Brasil em relação ao desenvolvimento das áreas de produção no Paraná. Eu tenho a satisfação de estar com o Dr. Eleusio Freire, uma sumidade quando se fala de algodão, um dos responsáveis pela introdução da cultura no Cerrado brasileiro. Dr. Eleusio, satisfação. Fala um pouquinho do desenvolvimento desse avanço que o algodão está tendo, não só em produção, mas também em produtividade aqui no Brasil.
O algodão ele está atingindo um ápice de produtividade e de produção nessa safra, né? Essa safra, o Brasil aumentou a área em 16% e a produção de pluma aumentou em 12%. Nós conseguimos nessa safra atingir a posição de terceiro maior produtor de algodão do mundo. Então isso é um grande mérito dos produtores do Brasil, atingir essa marca, porque nós estamos conseguindo abastecer toda a indústria têxtil brasileira e, além disso, exportar mais de 2 milhões de toneladas para o exterior. O Brasil é o segundo maior exportador de algodão do mundo e está caminhando para se tornar o primeiro maior exportador de algodão do mundo. Ou seja, nós temos potencial para crescer ainda mais. Como é que a pesquisa ela está acompanhando esse desenvolvimento? As áreas melhores de algodão no Brasil, elas estão praticamente mapeadas. Então, o cerrado, por exemplo, do Piauí, do Maranhão, do Tocantins e da Bahia, é uma área que vai expandir para 1 milhão de hectares. Hoje tem menos de 500 mil hectares, né? O Mato Grosso planta nessa safra agora 1 milhão e 600, mas o Mato Grosso tem condições de plantar 2 milhões e meio. Então, na realidade, o Brasil ele pode, a médio prazo, plantar 3,5 milhões de hectares, que seria praticamente o dobro do que é plantado hoje. E são regiões que já têm a tecnologia bem definida, o manejo bem definido, está estabelecido e com a rentabilidade confirmada. O Brasil tem condições de aumentar a área de plantio com algodão. Conta com tecnologia e cultivares adaptadas para cada região do país. O Brasil todo ano oferta uma média de 35 cultivares de algodão, né? Essas cultivares são avaliadas em todos os estados e as equipes de pesquisa e de consultoria, a gente escolhe aí 3, 4 cultivares mais adequadas para cada estado. Aqui no Paraná tem as cultivares identificadas como as mais produtivas. Eu vou citar 4 delas, que seria a TMG 81 Wide Strike e 3 variedades da Fibermax, a 912, 974 e 985. São 4 variedades largamente plantadas aqui no Paraná e que têm dado excelente resultado. E para finalizar, doutor Eleuso, como é que está a qualidade do algodão brasileiro? A qualidade do algodão brasileiro melhorou muito, porque na época que o algodão era colhido manualmente, nós tínhamos a fama que o nosso algodão era misturado, contaminado de plástico, de capim, de carrapicho. Então o algodão hoje ele é colhido mecanicamente, como essa máquina que vocês estão vendo aqui, e antes da colheita é feito todo um trabalho de controle de erva daninha perfeito. Essa colheitadeira, ela colhe um algodão com a qualidade muito boa. Na classificação seria, por exemplo, um algodão 41,2, que se é o algodão de padrão internacional. E a qualidade do algodão brasileiro está sendo demonstrada em muitas expedições, muitas viagens de venda de algodão, de recebimento de exportador, e hoje se atesta o algodão brasileiro como um algodão excelente, no mesmo padrão do algodão dos Estados Unidos e da Austrália. Ok, doutor Eleuso, obrigado pela satisfação conversar com o senhor. Muito obrigado, eu é que agradeço. Então eu conversei com o doutor Eleuso Freire, ele foi por muitos anos pesquisador da Embrapa Algodão, hoje está aposentado e com uma consultoria muito ativo ainda para quem é do setor, ter ele como um consultor, uma referência nacional. De Sertaneja, no Paraná, Mauro Andrade. Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Na sequência tem Fala Carlão, Agroclima e mais pecuária com Jorge Zaidan ao vivo aqui no canal do Boi. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até amanhã.